Explicando então, precatório é aquela dívida que o Estado, União ou município, uma autarquia perdeu, que informa para a Justiça. Justiça, devo, não nego, pago quando puder. Eles expedem o ofício requisitório, viram precatório, que é uma ordem da Justiça para mandando pagar. E isso pode ser pago, dependendo do regime que o Estado, o ente federativo esteja, pode ser pago no ano seguinte ou pode ter uma fila que pode se estender até 2029. Isso com base na legislação vigente hoje. Depois, mais à frente, a gente também vai falar sobre isso, tá bom? Basta ficar ligadinho no nosso canal aqui. Então, para isso, você vai clicar no sininho ali para ativar a notificação, vai seguir o nosso canal e dar um likezinho, um joinha, para a gente criar relevância. Tipos de precatório. O precatório ele pode ser alimentar ou comum. Doutor Precatório, qual é a diferença de um para o outro? Bom, a grosso modo, falando de uma forma bem simples, o alimentar é aquele precatório que advém de uma relação trabalhista, de uma relação laborativa, seja ela em primeiro grau ou segundo. Doutor, não estou entendendo nada. Se foi oriundo de uma ação por uma questão salarial, de algo que demandou trabalho de um ente, de um empregado para um ente federativo, mesmo que indiretamente. Como é que é assim indiretamente? Ah, era do meu pai já faleceu, então deixa de se alimentar? Não, não deixa. E esse caráter alimentar é transferido também aos herdeiros. Então existem dois tipos de precatório, tá? O alimentar, que vem de uma relação trabalhista, de uma relação de trabalho, não que seja da justiça do trabalho, mas de uma relação que tem a ver com labor, tá? Isso para ficar de forma mais simples. E o outro que é o precatório comum, uma indenização. Ah, eu estou indo aqui numa BR, entrou um animal ou tinha um buraco, eu bati meu carro, capotei, dei um perca total no meu carro. Eu vou entrar na justiça contra o gestor daquela estrada, seja a BR, seja uma via municipal ou uma via estadual, porque aquele buraco não devia estar ali e me causou um prejuízo. Então, esse precatório ele é um precatório de natureza comum. É um precatório que ele só entra na fila de pagamento depois que o precatório alimentar é pago. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas então, assim, o que vocês precisam entender é, existem dois tipos de precatório, o comum e o alimentar, tá? Então, basicamente, um vem da relação de trabalho, de labor, de alguma coisa que foi prestado serviço ao Estado, como empregado de um Estado, de uma Receita Federal, de uma fazenda estadual ou de uma secretaria de um município, enfim, teve relação com o trabalho, ele tende a virar um precatório alimentar. E o precatório comum, é isso que a gente falou agora há pouco, que é um precatório que vem a ser de natureza mais indenizatória. Ah, uma construtora fez uma obra de uma rodovia ligando São Paulo a Campinas, não pagou, o Estado por algum motivo não pagou um pedaço daquela obra, aquilo foi discutido na Justiça e gerou uma obrigação de indenização àquela construtora. Então a construtora, quando receber esse precatório, ela vai receber isso de forma via um precatório comum, tá? Não é alimentar, porque a construtora não era funcionária do Estado. Compreenderam mais um pouquinho assim a diferença? Teve dúvida? Você pergunta, o doutor Precatório responde. Vamos falar agora um pouquinho sobre qual a diferença entre uma RPV e um precatório. Nós já falamos agora há pouco a diferença entre o precatório alimentar e o precatório comum. Agora vamos falar um pouquinho de RPV. Doutor Precatório, esse nome RPV eu já ouvi falar muito, mas não sei o que é. É simples. RPV é a abreviação de requisição de pequeno valor. Ou seja, é aquilo que não vai virar precatório.
doutor Precatório, mas e se porventura eu tiver um processo na justiça e esse processo ficar dentro do valor de RPV? Como é que eu vou saber? Existe uma regra, um regramento, tá? Dentro do regramento federal, o RPV ele vai até 60 salários mínimos. Ou seja, se você tiver uma condenação, vamos fazer aqui uma conta simples para você entender. Se o salário mínimo fosse R$1.000 e a condenação da União para te indenizar, seja por um precatório comum ou por um precatório alimentar, uma ação que vai gerar um precatório comum ou alimentar, se ela não ultrapassar o limite de precatório do RPV, ela vai virar um RPV, ou seja, uma requisição de pequeno valor. Tá, doutor Precatório, e qual é a diferença? Tempo, simplesmente tempo. A requisição de pequeno valor tem um prazo curto, tá? Vamos dizer o seguinte, se você recebe um RPV de R$50.000, esses R$50.000, eles vão virar, por ser abaixo dos 60 salários mínimos, se for contra a União, porque vale entender o seguinte, cada ente federativo tem uma legislação própria sobre o RPV. Alguns estados são valores maiores, 60 mil, outros são 30 mil. Isso depende muito, vai variando de legislação de estado por estado, tá bom? Se você tiver alguma dúvida do seu estado, você manda a pergunta para cá, o doutor Precatório responde para você quanto é o RPV do seu estado. Então, saiu o RPV de 50 mil federal, em vez de você esperar o tempo todo de 2, 3, 4 anos para receber esse precatório, você vai receber ele em 90 dias, em 6 meses, dependendo do trâmite todo do processo, depois que esse processo foi encerrado, tá? Então, a requisição de pequeno valor, é pequeno para muita gente é muito grande, né? Dependendo do ente federativo, pode chegar a 60, 70 mil reais. Então, esse RPV, ele é pago muito mais rápido, com um prazo muito mais curto, você recebe logo o seu dinheiro. Ah, doutor Precatório, mas se o meu RPV, se o meu processo for de 100 mil, eu vou receber parte como RPV e parte como precatório? Infelizmente não, tá? Já te respondo essa dúvida agora. Infelizmente não. Por quê? O precatório, quando ele ultrapassa o limite, aquela dívida, aquele processo ultrapassa o limite do precatório, do RPV, ele passa a virar um precatório na sua integralidade. Ele não destaca um RPV e um precatório, tá bom? Tá claro isso? Então, se eu tenho uma ação que vai virar, vamos dizer que fosse hoje federal, 75 mil, vai virar o quê? RPV ou precatório? Vai virar um precatório, porque nós estamos hipotetizando aqui que o salário mínimo era R$1.000, 60 dá 60 mil, como ultrapassou isso? Ah, doutor Precatório, e como é que eu faço para receber menos? Eu posso renunciar essa diferença para receber logo? Pode. A gente vai explicar isso num outro vídeo mais na frente. Por isso é importante a manutenção do nosso canal da TV Precatório. Você dá esse like aí embaixo, você clicar para seguir o canal, tá? E ativar o sininho de notificação. Eu prometo a vocês que pelo menos uma vez por semana estarei aqui tirando dúvidas de vocês sobre o mundo dos precatórios.